Oi, Moniquinha, meu amor. Seguinte, coração, eu resolvi gravar essa aula porque demorar demais para eu conseguir achar todos os vídeos que eu elaborei e conseguir mandar para você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula para você que é o básico para você poder entender. Por quê? Vou te explicar. Muita coisa da análise sintática simples, você não vai precisar nas provas de vestibulares. Por que não? Porque eles pedem análise sintática mais voltada para orações de período composto, que é isso que nós estamos vendo agora na sua apostila. Então, eu vou te dar uma aula da base, que você disse que tem muita dúvida, para você poder transferir o conhecimento de hoje para o conhecimento da aula que tivemos hoje, entendeu? Das orações subordinadas. Por quê? Vamos ver se você faz o encaixe, a transição. No final da aula, nós vamos ver se você consegue. Então, vamos lá, meu amor. Eu vou abrir a lousinha que nós temos aqui como recurso. Preste atenção, vamos lá. Aqui. Primeiro, o que é um período simples? Período é um enunciado. Período é um enunciado. Período é um enunciado que começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Ponto final, de interrogação, de exclamação, reticências, 2 pontos. Ele termina, tá? Pode começar um novo período na mesma linha, como pode começar num novo parágrafo, não importa. O período que tiver apenas um verbo é chamado de período simples. E é esse período simples que a gente estuda o sujeito, o predicado e os complementos que há na oração. Além do período simples, nós temos o chamado período composto. O período composto, ele é um período que tem dois, aqui é um verbo. E aqui no período composto, ele tem 2 ou mais verbos. E o que eu analiso no período composto? O tipo de orações. Se elas são subordinadas, que é o que nós estamos vendo hoje, ou elas são coordenadas, que é o que vou te explicar depois, com calma. Tá legal? Muito bem. Hoje nós vamos ver o período simples, que é aquele que você deveria ter aprendido bastante no 7º e no 8º ano. E no 8º ano. Nós trabalhamos no 7º e no 8º, até a metade do ano, o período simples e a sua análise sintática. Então, é isso que nós vamos ver agora. Vamos apagar tudo isso e vamos trabalhar apenas o período simples. Muito bem. Uma oração completa, ela precisa ter alguns elementos que nós chamamos de termos das orações, que são o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que está ligado ao verbo, porque o verbo fala sempre de alguém ou de algo. Este alguém ou este algo que o verbo se refere é o chamado sujeito. Então, vamos ver. O caderno foi rasgado. O caderno foi rasgado, pronto. Veja, a locução verbal foi rasgado está falando de alguém. Quem é este alguém que está sendo comentado pelo verbo? É o caderno. Portanto, ele é o sujeito da oração. Aí existe um segredo. Como encontrar o sujeito de uma maneira mais fácil? E aí eu vou mostrar a você. Antes do verbo, você elabora uma pergunta que será feita a este verbo.
A resposta a esta pergunta é o sujeito. Então, o verbo é, a locução verbal é foi rasgado. Pergunto, quem ou o que? Qualquer uma dessas perguntas, feitas antes do verbo, vai me dar como resposta o sujeito. Então, o que foi rasgado? O caderno. O sujeito é o caderno. Tranquilo? Tudo certo? Se não entendeu, fale para mim depois. Virgínia, não entendi o que é sujeito. Supondo que você tenha entendido o que é o sujeito. Não importa os tipos de sujeito agora. Por que não? Porque isso você não vai ver no vestibular. Ele não vai te dar isso daí, tá? O sujeito simples, existem vários tipos de sujeitos que eu vou até mandar o link para você. Acho que eu já mandei. Mas não precisa sabê-los todos agora, porque isso não vai fazer falta na nossa análise sintática do período composto. Não fará falta. Vamos agora analisar o que é o predicado. Tirando o sujeito da oração, eliminando o sujeito, tudo o que sobra é o predicado. Então, meu amor, se eu tirei o sujeito que é caderno, o que sobrou na oração foi rasgado. Isso é chamado de predicado. Tá? Então, você precisa saber separar o sujeito do predicado. Vamos ver uma oração mais complexa. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Uma oração, um período simples. Viu o grão de areia, a pele da terra, as árvores, tudo. Ponto. Dá uma olhadinha neste período. É um período simples? Sim, tem apenas um verbo. Vamos achar o sujeito. Veja aqui. Achou o verbo? Pergunte antes do verbo. Quem ou o quê? Quem viu o grão de areia, a pele da terra, as árvores, tudo? Quem viu? Ele viu ou ela viu. Aqui, gente, aqui, Mônica, o sujeito, ele não está escrito diretamente. Nós chamamos aqui de sujeito oculto, ele está escondidinho. Se o sujeito não aparece, ora, tudo que tem aqui, tirando o sujeito, vai ser o predicado. Certo? Então, é isso. Sujeito e predicado. Muito bem. Agora, vamos ver o que nos interessa de verdade. Dentro do predicado, nós temos o verbo. Há 3 tipos de verbos que podem aparecer. Os transitivos, os intransitivos e os de ligação. De ligação. Então, vamos lá. O que são verbos transitivos e intransitivos? São aqueles verbos, Mônica, que você sabe o significado. Ele tem sentido, ele tem significado. Ele não é uma palavra que você não saiba dizer ou fazer o que ela está pedindo. Por exemplo, abraçou é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele indica um movimento, uma ação. Então, os verbos transitivos e intransitivos, eles são chamados de verbos nocionais. Por que verbos nocionais? Porque você tem noção do que significa. Eles têm, na verdade, significado. Entendeu? Você sabe. Agora, o verbo de ligação, ao contrário do verbo transitivo e intransitivo, ele não tem sentido.
ele não tem noção, ele não tem significado. Por isso ele se chama verbo de ligação, porque a única função deste verbo, Mônica, é ligar o sujeito, ele liga ao restante da frase, tá? Ele liga ao restante da oração. Restante da oração. O verbo, na verdade, de ligação, ele tem esta função. Ele liga... Ele será o verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao restante da frase. E o que é esse restante da frase? Esse restante da frase, quando o verbo de ligação aparece, é o chamado predicativo. Predicativo. O que é isto? Predicativo, ele funciona como se fosse um adjetivo, uma característica dada ao sujeito. Por isso é que ele é chamado predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. Porque é um adjetivo dado a este sujeito. Vamos a um exemplo. Marcela é lindíssima. Veja, esse verbo ele não tem sentido nenhum de ação. A função dele, Mônica, aqui é apenas ligar a característica dada a Marcela. Está dando um adjetivo para Marcela. E esse adjetivo é separado por um verbo. Por isso, esse adjetivo, na oração, na análise sintática, recebe o nome de predicativo do sujeito. Tá? E esse verbo não tem função nenhuma a não ser ligar o predicativo ao sujeito. Tá? Agora, o que é esse verbo nocional, esse verbo transitivo? Vamos apagar tudo. O verbo transitivo. Olha a oração. Marcela copiou a lição da lousa. Olha só, a Marcela praticou uma ação. Esta ação está expressa no verbo, por isso é que ele é chamado verbo transitivo. Ele explica, ele mostra uma ação. Você sabe o que é copiar? É uma ação praticada pela Marcela, que é o sujeito. Este verbo transitivo, ele pode precisar de complemento, ou seja, ele precisa ser continuado, porque senão ele fica sem noção, tá? Ele fica sem sentido. Então, este verbo, ele precisa de um complemento, por quê? Porque se eu parar nele, ó, Marcela copiou. Está faltando alguma coisa para entender essa oração. Quando eu preciso de alguma coisa para completar este verbo transitivo, eu digo que este verbo, ele é transitivo, porque ele precisa ser completado. Quem vai completar este verbo é um negócio chamado objeto. Então, o objeto é o que completa o sentido de um verbo transitivo. E o que é um verbo intransitivo? Exatamente o contrário do verbo transitivo. Ele não precisa de complemento. Por que não? Porque se eu parar nele a oração, você vai entender. Olhe, por exemplo, essa oração. Minha priminha nasceu ontem de manhã. Olha só esta oração. É um período simples, porque tem apenas um verbo,
nasceu. E o verbo nascer é um verbo que você sabe o que significa. É uma ação, tá? Ele é um verbo nocional. Portanto, ele é um verbo transitivo. Mas veja, se eu parar a oração... Ai, desculpa. Se eu parar a minha oração neste verbo, minha priminha nasceu, você vai entender completamente a mensagem. Eu não preciso de um objeto para completar este verbo. Por quê? Porque ele não transita, ele não precisa andar, ele não precisa continuar. Se eu parar aí, eu entendo. Então, veja, este verbo é chamado de verbo transitivo. Aliás, perdão, intransitivo. Opa, aqui, ó. Ele é chamado de verbo intransitivo. Olha o in. O que significa in? In é um prefixo que significa não. Intransitivo. Ele não precisa de complemento para transitar, para continuar. Deu para entender, Mônica, o que é um verbo transitivo e um intransitivo? O transitivo precisa ser completado, ele precisa de objeto. E o intransitivo não precisa ser completado. Aí você fala para mim, tá bom, professora, até aí eu entendi, mas o que é isso daqui, ó, que está continuando aqui? Veja, ele não completa o verbo. Ele dá apenas uma circunstância de tempo. Se ele dá uma circunstância de tempo, ele é chamado isso daqui de adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial, Mônica? É uma expressão que entra no lugar do advérbio. O que é o advérbio? É uma palavrinha que tempera o verbo. Que tipo de pergunta eu faço para encontrar o advérbio ou o adjunto adverbial? Eu faço uma pergunta, Mônica, depois do verbo. Depois do verbo. Que perguntas eu faço depois do verbo para achar o adjunto adnominal? Onde? Nasceu onde? Nasceu quando? Nasceu... Ou, não dá para fazer com o verbo nasceu. Quanto? Nasceu muito bem ontem. Nasceu muito bem. Quanto bem? Muito bem. Intensidade, tá? Nasceu como? Aqui é modo. Nasceu bem. Nasceu disposto. Nasceu como? Nasceu perfeito, tá? Então, vamos. Aqui nós temos adjuntos adverbiais que acompanham qualquer tipo de verbo. Ele não completa o sentido do verbo. Ele só acompanha. Agora veja. Tudo bem até aqui? Se não tiver, me avisa. Agora vamos falar dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, Moniquinha, eles precisam de objeto, eles precisam de complemento, que é chamado de objeto. É um objeto que vai completar o sentido deste verbo. Para chegar neste objeto, você precisa, na oração, olhar o verbo e fazer uma pergunta para depois deste verbo. Que pergunta você faz depois do verbo para achar o objeto? Você pode perguntar o quê? Ou esta pergunta, ela vai ter uma preposição. Pode ser de que, pode ser com quem, com que ou com quem. Opa.
Se tiver uma preposição na pergunta, significa que você não pode ir diretamente para o objeto. Então, esse complemento será chamado de objeto indireto. Indireto. Você não foi diretamente para o objeto, você precisou pegar uma preposição. E se a pergunta não tiver preposição? Aí você foi direto no complemento. Então, é um objeto direto. Vamos aos exemplos. Preste atenção. Marcela comprou um vestido lindo. E um outro exemplo. Marcela gostava muito do vestido azul. Duas orações para nós analisarmos. Primeiro, vamos fazer análise desde o início para ver se você entendeu. Acha o verbo. Todo segredo está em achar o verbo. Acha o verbo. Faz um pontinho ao achar esse verbo. Comprou. Muito bem. Separe sujeito de predicado. Para achar o sujeito, pergunte antes do verbo. Quem comprou um vestido lindo? Marcela. Isso é o sujeito. Tudo o que sobrará, tirando o sujeito, Mônica, vai ser chamado de predicado. Isto tudo aqui é o predicado. Muito bem. Agora nós vamos analisar dentro do predicado qual é o passo que nós vamos analisar. Nós vamos analisar o tipo de verbo. Comprou. É um verbo que indica ação? Indica. Então, ele é um verbo transitivo. Ou pode ser intransitivo. Vamos pensar. Se eu falar Marcela comprou e parar aí, a frase vai ser totalmente entendida? Ela estará completa no seu sentido? Não. Porque se eu falo Marcela comprou, ela compra alguma coisa. Quem compra precisa comprar algo. Então, a pergunta que eu vou fazer a este verbo é: Marcela comprou o quê? Olha o que eu pergunto depois do verbo. Marcela comprou o quê? Na pergunta que eu fiz depois do verbo, eu não usei preposição, porque o não é preposição. Marcela comprou o quê? Qual é a resposta? Um vestido lindo. Este complemento, que é chamado de objeto, ele começa com o ele não começa com uma preposição. Por isso, ele é chamado de objeto direto. Ele completa o verbo comprou de forma direta. Agora, vamos ver aqui embaixo. Marcela gostava. Sujeito Marcela, que nós já vimos. Aqui o sujeito. Tirando o sujeito, nós vamos ter o quê? O predicado. Perfeito. O verbo é gostar. Agora pense. Se eu falar Marcela gostava, você vai falar gostava de quê? Olha a pergunta que você vai fazer depois do verbo. Marcela gostava de quê? Veja que na pergunta que você faz ao verbo, depois do verbo, você usa uma preposição de, você não usa o o, você usa uma preposição. Portanto, a resposta também terá preposição. Gostava do vestido azul, ou gostava muito do vestido azul. Gostava do vestido. Do vestido. A resposta que completará o sentido desse verbo carrega a preposição. Ele é um objeto indireto. Por quê?
porque ele pede um complemento, que é chamado de objeto, mas esse complemento leva a preposição. Agora, compreenda uma coisa, Moniquinha. Nós vimos oração subordinada substantiva, objetiva direta. Vimos oração subordinada objetiva, indireta. E vimos oração subordinada substantiva, subjetiva. O que significa isso? É a mesma coisa, é a mesma análise. Só que o objeto direto e o objeto indireto vai aparecer em forma de oração, ou seja, ele vai completar um verbo, sim, mas ao completar um verbo, ele será uma oração. Entendeu? Então vai ser, por exemplo, isso, ó. Presta atenção. Marcela acha que viu um gato. Vamos analisar. O sujeito aqui, vamos analisar uma oração normal. Tem sujeito? Tem, porque o verbo está falando da Marcela. Quem acha? Quem acha é Marcela. Muito bem, você achou o sujeito. Marcela acha. Quem acha, acha o quê? Eu não posso parar a oração no acha. Eu preciso completar esse verbo. Portanto, ele é um verbo transitivo. A pergunta que eu faço depois do verbo não é o quê? Marcela acha o quê? Sim, Virgínia, eu faço o quê? Tem preposição na minha pergunta? Não. Então, aqui é um objeto direto, porque ele completa o verbo achar sem preposição. Mas olha aqui, Mônica, aqui nesse objeto direto ele tem um verbo, então ele vai mudar de nome. Ele vai continuar objeto direto? Vai, só que ele é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ele é uma oração que está fazendo papel de objeto direto, como se fosse isso aqui, ó. Só que ele tem um verbo. Deu para você fazer o link, meu amor? Deu? Eu espero que sim. Se não deu, você me fala que eu vou arrumar um outro recurso, eu vou procurar na internet, no YouTube, algum professor que ensine de uma outra forma, talvez, que você compreenda melhor. Mas eu quero que você entenda isso, tá? Que o que você está vendo hoje, no segundo ano do médio, nada mais é do que isso daqui, olha, só que em forma de oração. Por isso é que você precisa entender este básico. Entenda isto. Se você entender isto, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um predicativo do sujeito, que eu vou falar de novo aqui, você entenderá a matéria de hoje, ok? Então, vamos agora falar do predicativo do sujeito. Já falamos do objeto, que ele completa o sentido de um verbo que precisa continuar, senão fica sem sentido, tá? Então, vamos agora falar do predicativo. O predicativo do sujeito, ele só vai aparecer se tiver verbo de ligação. O verbo de ligação, como eu já te falei, é aquele que não tem sentido. Você não sabe o significado, você não pratica a ação, tá? Desculpa, amor. Estou falando muito, me dá sede. Então, vamos lá. Presta atenção. Vamos pegar a Marcela de novo. Marcela está chateada com a professora. Marcela está chateada com a professora. Tá vendo, meu amor? Muito bem. Vamos achar o sujeito. Olha aqui o sujeito, amor. Quem está... Pergunta antes do verbo. Quem está chateada com a professora? Marcela. Achei o sujeito. Muito bem.
Tirou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Vamos analisar o verbo que está no predicado. Está. É uma ação que eu pratico? Faz o estar? Ninguém faz. Então, este verbo é de ligação. Ah, se ele é um verbo de ligação, é porque ele está ligando uma qualidade ou um estado temporário do sujeito. O que o sujeito está? Está chateado, é um estado temporário. Ele não é sempre chateado, é temporário. Chateada, a Marcela está chateada. Então, este verbo de ligação está unindo o sujeito a um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É uma qualidade, uma característica, um adjetivo que está sendo dado ao sujeito. E esse verbo de ligação só vai aparecer na oração porque existe um predicativo do sujeito. Senão, ele não apareceria. Entendeu? Agora vamos puxar para aquilo que nós estamos aprendendo hoje, para você fazer o link. Agora preste atenção nesta oração. Olha só. Marcela é quem sabe da sua... Marcela é quem sabe da sua carteira. Presta atenção aqui, meu anjo. Olha só. Aqui, quantos verbos tem? É e sabe. Opa! Então não é um período simples, é um período composto. Se é um período composto, eu preciso analisar as orações. Marcela é, barra. Essa é a primeira oração. Segunda oração. Marcela sabe da sua carteira. Tá aqui, ó. Essa é a outra oração, sabe. Vamos olhar a oração principal, se tem sujeito. Quem é? Marcela é. Então, o sujeito é Marcela. Se eu achei o sujeito, esta oração não está fazendo papel de sujeito. Muito bem. Vamos ver quem está encostado na barra. Ah, quem está encostado na barra é o verbo é. E nós sabemos que o verbo é não é um verbo de ação. Pratica o é. Não dá para praticar. Ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, meu amor, ele é um verbo de ligação. O que eu falei do verbo de ligação? Que o verbo de ligação existe só para unir o predicativo do sujeito. Então, esta oração, meu anjo, está fazendo o papel de predicativo do sujeito. Então, como é o nome dessa oração, então? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa do sujeito. Entendeu? Uma e outra é quase igual. A única diferença é que este predicativo aqui não tem verbo. Então, ele é só predicativo. Aqui, ele tem verbo. Então, ele é predicativo em forma de oração. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Tudo bem, Moniquinha? Tá entendendo? Fechou. Bom, uma outra coisa que você precisa saber, nós já vimos objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, sujeito. Quais as outras análises que você precisa saber para entender a análise agora da nossa aula do segundo médio? É o complemento nominal. É o complemento nominal. Moniquinha, eu vou dar uma paradinha agora e eu vou te explicar por quê. Já é 1h da tarde.
tá? Eu estou desde as 6h30 acordada, eu não tomei café da manhã. Então, eu vou parar a aula, vou mandar para você e à tarde eu vou gravar o conteúdo que precisa para você entender a matéria do segundo ano que você perdeu lá atrás, quando você começou a análise sintática. Aí nós vamos ver o quê? O complemento nominal que está faltando e o aposto que está faltando, que são os dois mais importantes que estão faltando para você entender oração subordinada substantiva. Tá bom? Então, eu vou dar uma brecadinha aqui. Deixe-me sair daqui. Eu vou dar uma brecadinha, mas eu gravo um outro vídeo hoje à tarde e posto hoje para você. Tá bom, linda? Um beijinho, fica com Deus. Se não entender até aqui, me manda uma comunicação no sábado, até domingo, que no sábado ou domingo, quando você mandar para mim, professora, eu não entendi tal coisa, eu te chamo em vídeo para a gente poder conversar e eu te explicar cara a cara, tá bom? No sábado seria melhor, se puder, tá? Porque assim, domingo eu dou uma descansadinha. No sábado eu ainda estou ativa, trabalhando, e se você puder me chamar, a gente faz uma aula direta, tá? Agora, se você está entendendo tudo e não precisa, parabéns, tá bom? Se for apenas um tópicozinho, quem sabe eu consiga achar uma aula no YouTube, antes de você me chamar para uma aula só nós duas, quem sabe eu consiga uma aula de algum outro professor no YouTube que ele explique de uma outra forma e você consiga entender um pouquinho melhor. Se não, a gente conversa de novo, tá? Então tá bom, vamos lá. Não tenha vergonha de falar, você sabe disso. Beijo.